Bom dia! E aí, como vocês estão? Como é que passaram as férias antecipadas? Espero que tenham passado bem, que tenham aproveitado o tempo para assistir série, ver filme, ler livros, enfim, espero que tenham curtido esse tempo, até mesmo jogar. E para agora, nesse primeiro encontro que está sendo gravado, os próximos podem ser conferências, enfim, nós vamos testando ainda as plataformas, mas para esse primeiro encontro nada melhor do que relembrar, retomar o conteúdo que nós começamos a ver antes das férias começarem, se iniciarem. Lembra que nós começamos a Revolução Francesa. Para dar continuidade, retomaremos um pouquinho esse contexto da França antes da Revolução. Então vamos lá, vamos voltar para a França lá no finalzinho do século XVIII, finzinho de 1700. Lembra como era aquela sociedade? A França tinha uma pirâmide social, se a gente puder interpretar assim, não tinha pirâmide, mas era formada por pessoas em estamentos que nós dividimos na pirâmide social. Em primeiro lugar, o clero, a igreja estava ali. Lembra que esse clero tinha o alto clero e o baixo clero. No alto, filhos de nobre estavam, no baixo, e aí bispo, no baixo, filhos das pessoas mais pobres do povo, até mesmo de burgueses. Então aí padres, por exemplo. Então, pirâmide social, no primeiro escalão, no primeiro estamento, o clero, dividido em alto e baixo. No segundo, a nobreza. E aí no topo dessa nobreza eu vou ter o rei, a família real, a corte do rei, aquela nobreza que morava no palácio com o rei, e as outras nobrezas. A parte da nobreza que é dona de terras, por exemplo, a nobreza togada, que são burgueses que compram o título de nobreza. Abaixo, por fim, em um último estamento, e é o que a maioria da população fazia parte, lembra, 97% dos franceses no final do século XVIII estavam no terceiro estado, no terceiro estamento. Temos aí o povo, composto por burguesia, mais alto ali uma burguesia de banco, uma burguesia industrial, e aí os comerciantes médios, uma baixa burguesia, artesãos, ferreiros, até mesmo os camponeses entram nesse estamento. E os escravizados? Não tinha mais escravidão na França, ok? Nas colônias francesas sim, e aí é outro papo. Mas na França, no território europeu da França, não tinha escravidão. Bom, pensando nessa organização social, 97% era terceiro estado. Vamos pensar no número de pessoas da sala. Quantos estariam nesse terceiro estado? A maioria. A maioria. Talvez um não estivesse. Então, é interessante pensar nisso e se colocar no lugar desses franceses. Você estaria contente em estar ali? Lembre-se que primeiro e segundo estado não pagavam impostos, só o terceiro. Como você estaria se sentindo numa situação dessa? Lembre-se também do que estava acontecendo quanto às condições externas a essa condição social. Uma crise climática afetou a França nesse período. A França participou de duas guerras. Então, crise climática, guerra, Guerra dos 7 Anos e a de independência dos Estados Unidos. Então, perdeu-se muito dinheiro com isso. E aí tem um aumento na cobrança de impostos. A crise climática, ela gera um aumento da comida, do preço da comida, porque a comida fica mais escassa, como você tem menos comida em circulação, o preço sobe. Nós vemos isso atualmente com o preço do álcool em gel, aumentou a procura, o preço subiu. Mesma coisa na época, aumentou a procura por comida, diminuiu a oferta, o preço subiu, mais pessoas passando fome. Lembrem-se dessas duas questões. Lembrem-se que, então o povo está muito afetado. Lembrem-se que a França fez um tratado de comércio de vender vinhos para a Inglaterra e importar outros produtos industrializados. Então a burguesia francesa já ficou, opa, porque está buscando de fora, incentivando com que
a Inglaterra tenha descontos e nós aqui, que temos altos impostos. Nós estamos perdendo comércio para produto que nem é francês. Então, o povo já está descontente porque a comida está crescendo, porque o preço da comida está crescendo, porque os impostos estão crescendo. E a burguesia também está descontente porque os seus produtos não estão vendendo mais. Nós temos várias crises, vários motivos para a crise. Bom, para esse primeiro encontro, então, lembrem-se disso. No próximo encontro, nós daremos os primeiros passos nessa revolução. Como que esse povo chega à tentativa de tomada de poder, à derrubada do rei? O que vai acontecer? Quais são os principais marcos? Morre gente? Não morre? Então nós veremos tudo isso no nosso próximo encontro. Vocês têm alguns exercícios para realizar. Qualquer coisa é só deixar a dúvida e eu respondo depois, ok? Abraços de álcool em gel para vocês.